a desempenhar bem a nossa rotina, né? Senão já começa, né, cabelo cair, unha ficar fraca, não consegue levantar direito da cama, não consegue se concentrar, e dor no corpo. Então, são os efeitos aí, né? Da falta de nutrientes e também do estresse também que a gente vive, né? Vocês falaram que tiveram uma prova muito extensa, tudo isso aí são cargas, né? Fatores aí que vão acumulando aí, né? No nosso organismo. Mas, com a planta, ela precisa que também estar tá nutrida, né? Então, a parte da nutrição mineral, que é a adição de nutrientes, né? Ela visa estudar as necessidades nutricionais das culturas. O processo pelos quais a planta adquire esses nutrientes e as funções dos nutrientes em cada etapa do desenvolvimento, tá? Aí existem alguns fatores que podem estar afetando a nutrição, como a constituição, como o solo, né? Então, o solo, se a gente for ver aqui todos os constituintes do solo, e também é conhecido como local aonde as plantas se desenvolvem. A maior parte das plantas ela vai obter água e nutrientes através das raízes. A gente sabe, por exemplo, que eu já falei aqui para vocês, quando a gente tem solos muito compactados, a gente não tem um bom desenvolvimento radicular. Isso pode afetar na absorção dos nutrientes? Pode, né? As raízes não se desenvolvem e não conseguem absorver água e nutrientes corretamente. Então, existem alguns elementos que são chamados essenciais, né, e são importantes aí para que as plantas possam estar se desenvolvendo. A gente tem os elementos primários, os elementos secundários, que os mais conhecidos, né, são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, são os mais exigidos aí em maior quantidade pelas plantas, e depois vem o cálcio, o magnésio e o enxofre. E, além dos macronutrientes, a gente tem os micronutrientes. Então, são elementos que em menor quantidade exigido pela planta, mas vão ser também necessários para que a planta possa estar se desenvolvendo. Então, a gente tem, né, aqui a sigla, né, o boro, o cloro, ferro, manganês, molibdênio, zinco, cobalto e alguns gases aí, né, que são fornecidos pelo ar, como o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Nessa imagem, a gente verifica folhas, né, apresentando sintomas de deficiência nutricional. Então, a gente tem nessa folha amarelada aqui o que a gente chama de clorose. Então, quando a planta apresenta esse tipo de sintoma, significa que ela está perdendo os seus pigmentos de clorofila. Então, são nutrientes que estão faltando, né? Que acaba aqui prejudicando a pigmentação. E aí a planta acaba, né, perdendo a folha secando, como a gente observa nessa outra imagem aqui. A gente já tem o que a gente chama de necrose. Então a folha não se recupera, acaba morrendo e a planta aos poucos ela vai perdendo, né, o seu desenvolvimento normal. Quando a gente observa esse tipo de situação, a planta ela também já não consegue desempenhar a fotossíntese. Então, quanto mais mancha, mais amarelado, mais escura, né, marrom escuro, queimada tiver as folhas, menos fotossíntese ela vai conseguir fazer. E a fotossíntese é como se fosse o combustível da planta, né? Ela recebe a luz do sol e ela converte essa luz em energia, em açúcares, né, em várias substâncias essenciais, tá?
Nessa outra imagem, a gente tem várias folhas aqui representando diferentes deficiências, inclusive sintomas aqui, por exemplo, de falta de água, né? Como a gente está observando aqui, então, nós temos, olha, vários nutrientes faltando, então dá, olha, esse bronzeamento na folha, amarelecimento, esse tipo de V que a gente observa, um V invertido, as nervuras mais claras e a folha enrolada, né? No caso da folha enrolada, não é uma deficiência de nutriente, uma deficiência de água, né? Uma deficiência hídrica. E aqui a gente tem essas manchas que pode ser confundido com deficiência nutricional, mas na verdade é uma doença ocasionada por fungo. Então, muitas vezes, os sintomas, eles podem confundir a gente. Só pela sintomatologia, às vezes é difícil a gente diagnosticar o que aquela planta tem, o que está faltando. Muitas vezes é necessário se fazer análise do solo, né? Coletar o solo. Acho que alguém falou aí, né, nos quadrinhos, deu um exemplo aí sobre a coleta de solo. Então, fazer a coleta e fazer um exame em cima do solo para ver o que é que está faltando ali para ser adicionado, tá? Então, falando um pouquinho sobre cada um dos nutrientes, o nitrogênio é aquele que é exigido, né, em maior quantidade pelas culturas, e pela cana, ele vem, depois do potássio, ele vem em segundo lugar. Ele é absorvido, né, pelas raízes e vai estar ajudando a formar proteínas e aminoácidos, que faz parte da constituição da planta, né? O amônio e o nitrato, são as formas nos quais a gente encontra o nitrogênio presente para ser comprado, né? E para ser usado na agricultura. Como a gente falou anteriormente, alguns sintomas vêm acompanhados de amarelecimento. A gente vê aqui, olha, uma folhinha mais nova, né? Toda amarela, que já perdeu, né? Totalmente a coloração. Então, são sintomas típicos aí. Não sei se vocês conseguem ver, aqui a gente tem um colmo da cana. E cada parte escura dessa, cada divisão, significa que é um nó, né? O internó da cana. Quando a planta está deficiente, ela não consegue crescer em altura. Essa distância entre um nó e outro, que é onde fica a gema, ela fica bem reduzida. Na verdade, era para a gente ter uns 40 centímetros, mais ou menos. Aliás, um pouco maior esse espaço que a gente está vendo aqui. Só que a cana não se desenvolve, então fica com os internós curto, ela fica subdesenvolvida. Então, é crucial, né, a suplementação, né, ou adubação com nitrogênio. Outro nutriente é o fósforo, ele vai estar atuando na divisão e no crescimento celular. Então, imagina quando a planta ela conseguiu se enraizar, né, conseguiu se fixar no solo. Aí vem a fase de perfilhamento, que é onde mais a planta vai crescer vegetativamente. Então, o fósforo ele vai atuar nessa parte, interferindo ou ajudando, né, no perfilhamento. Então, estimula também a fotossíntese, né, e ajuda aqui a respiração da planta. Então, vejam quantas funções vitais, vamos dizer assim, a gente interfere, né, se não tiver o nutriente adequado. Aí, aqui na sintomatologia, a gente tem aqui a fase inicial, né, do perfilhamento, essa coloração escura, roxeada aqui, ó,
das folhas, né? Então, são sintomas típicos aí da deficiência de fósforo. Então, as folhas ficam com tons avermelhados, né? E ocorre o desenvolvimento anormal da planta. A gente tem também o potássio, regula aqui o balanço hídrico da planta, através da flexibilização e abertura e fechamento dos estômatos. Os estômatos são poros presentes ali na superfície da folha. Então, quando a gente fala de regular o balanço hídrico, esses poros, eles ajudam a troca de gás da atmosfera. Então, a planta consegue respirar, consegue transpirar. Se não tem esse balanço hídrico, ou uma hora a planta vai ficar, vamos dizer assim, sem transpirar, ou ela vai ficar sem respirar. Né? Então, vai interferir num processo que é vital para a planta, tá? E também atua aqui na pureza, né, do caldo da cana. Aqui a gente está vendo um canavial, não sei se vocês conseguem visualizar, que tem essas folhas do topo aqui, olha, bem fininha, né? Nem parece folha de cana-de-açúcar, na verdade. Então, olha, em final do ciclo, apresenta os pomos mais finos e o topo, o que a gente chama de leque, tá? Então, se o pomo fica fino desse jeito, vocês acham que ele vai ter quantidade suficiente de sacarose para produzir açúcar, para produzir etanol? Vai ser bem difícil, né? Oi. Se você fizer o adubo, dependendo, nesse caso aqui, já é final de ciclo, nesse caso. Não, não, porque ela já passou a fase de crescimento. Dá para recuperar. Quanto antes você entrar com a ação, mais fácil de você ter um resultado no final, né? Tá? Dos micronutrientes, a gente tem, né, o cálcio, que vai estar presente na forma de carbonato de cálcio, fosfato, silicato, e vai estar influenciando também no crescimento e no funcionamento aqui dos tecidos meristemáticos, são aqueles tecidos que vão estar ajudando no crescimento, né? Tanto na fase da gema, que ela vai estar brotando, quanto na fase da emissão de novas raízes. Então, olha o que acontece quando uma planta apresenta deficiência de cálcio, né? Então, a folha não se desenvolve, a planta não se desenvolve, ela começa a enrolar a folha, né? Então, ocorre esse enrolamento aqui da folha. O magnésio também faz parte aqui, né, da clorofila, e aqui tem outro fator, auxilia no transporte do fósforo. Então, às vezes, por exemplo, falta um nutriente, ele pode já causar um dano e ele pode interferir na absorção de outro nutriente. É a mesma coisa a gente quando está com deficiência de ferro, né? Sempre falam assim, não, come feijão, come verdura escura ou toma um suplemento de ferro, né? Mas nunca deve se esquecer da vitamina C, porque ela ajuda na absorção do ferro. O ferro é bastante difícil de ser absorvido, principalmente algumas pessoas que têm algumas intolerâncias, né, ou alguns problemas de absorção. Então, você deve tomar uma vitamina C, por exemplo, para ajudar a absorção do ferro. Engraçado isso, né?
Também a mesma função do cálcio que a gente citou anteriormente, né? E aqui a gente observa, né, esses sintomas aí, essas pontuações e essas lesões que vão aparecendo de cor marrom na folha, como se a folha ficasse velha, né? Antes do tempo, né? Aí a gente tem o cobre, o ferro, o manganês e o zinco. O cobre, ele ajuda, né, na ativação da fotossíntese e nos sistemas de transporte de elétrons. Aqui a gente tem esse sintoma de cobre, na verdade as folhas, né, elas ficam finas e acabam quebrando, né, a ponta fica caída. Então, olha, as touceiras não conseguem se sustentar, os tecidos perdem a turgidez, a folha fica flácida, né? E a folha fica caída. Então a planta vai não desempenha também as suas atividades normais, né? O ferro, ele também vai ter a mesma função, né, do cobre, só que o sintoma aparece, né, como essa clorose, que é aquele amarelecimento que a gente falou no começo. A diferença que ocorre essas estrias, né? Essa parte entre as nervuras, então a parte mais escura, a parte mais clara, né? É um dos sintomas aí do ferro e também vai ocorrer, né, um subdesenvolvimento. De maneira geral, dificilmente a planta morre, mas ela não consegue produzir, alcançar a produtividade esperada em função da falta de nutriente. No caso aqui, a gente tem um manganês também, também pode ser encontrado aqui, né, nos solos, e aqui também é bastante parecido com a deficiência, né, que a gente falou do cobre e do zinco, do cobre e do manganês. Aqui a gente observa, né, essas estrias também, a nervura central da folha e essas outras nervuras aqui que vão ficando com esse aspecto aí amarelado. Aí a gente tem o zinco, que o teor de zinco no solo é maior, ele se concentra na maior parte na superfície, em função aqui, né, dos depósitos, restos vegetais, restos, né, culturais, e a queima, né, ou a remoção excessiva da superfície do solo pode causar uma deficiência aí desse nutriente, já que ele se encontra, né, nessa camada mais superficial. Qual que é a função do zinco? Ele ajuda na parte hormonal da planta, então promove a produção. Não é que a planta tem hormônios, né? Na verdade são hormônios de crescimento existentes, né, na planta, que é o ácido indolacético e a alcina. Então são hormônios que ajudam a parte de crescimento vegetativo. Tá? Então o zinco ele vai estar atuando nessa parte hormonal aí. E aí a gente observa, né, essas estrias também intercalando aqui com a parte verde normal, né, da folha. Também os pomos ficam mais finos, né, e pode perder a turgidez, ficando com aspecto xoxo, principalmente o interior do pomo. Nessas imagens eu coloquei várias deficiências, a maior parte já foi falada anteriormente. Depois, quando eu enviar, né, o material, vocês olhem. Isso aqui foi retirado, né, de um manual de nutrição em cana-de-açúcar. Depois eu passo para vocês o PDF, né? E aí são vários os sintomas
a maior parte deles já foram comentados, né? Como a gente falou, deficiência de ferro, deficiência de cobre, deficiência de boro, de zinco, vários são sintomas aí, né? Aqui a gente observa deficiência de zinco, né? Aqui a gente não tem uma deficiência, aliás, a gente tem uma deficiência e simultaneamente, um ataque de praga, de fungo, e aqui a deficiência de molibdênio. Nessa imagem, a gente observa, né, a cana com presença de alumínio tóxico no solo e aqui com cálcio. Então, olha, redução no sistema radicular causada pela deficiência de cálcio e presença de alumínio. O alumínio, em excesso, ele se torna fitotóxico, porque vocês estão vendo aí o tamanho da raiz, né? Ela não se desenvolve direito. E o que que acontece? Ela impede, a presença do alumínio impede a absorção de cálcio. Alguém lembra o que que precisa fazer no solo quando a gente se depara com essa situação? Que prática que a gente tem que fazer? Estão falando aqui no chat, professora, que é a calagem e a gessagem. Deixa eu ver que eu não estou vendo o chat, porque a gente não consegue ver. Eu estou vendo que tem um monte de comentário aqui, né? Ah, tá. Fui a... Nossa. Agora eu estou vendo aqui que tem um comentário. Fui até medicado por causa dessa prova. Mas não tem a ver com a minha aula, né? Pronto. Isso. Quando a gente fala redução do pH, aí é calagem. Quando a gente fala de alumínio, né, aí a gente já está falando de gessagem, né? Justamente para estar alcançando o alumínio numa profundidade, vamos dizer assim, não na superfície, né? A calagem, ela melhora o pH e corrige algumas coisas, mas mais na superfície. Já o gesso, ele consegue atingir outras profundidades, aonde se encontra o alumínio, tá certo? Então, muitas vezes, só a calagem não é suficiente. Pronto, deixa eu voltar aqui. Opa. Acho que não está na apresentação, né? E aí, como que a gente vai saber? Como a gente falou, né? A amostragem do solo é o passo aí inicial para que seja feito o diagnóstico, né? A análise química do solo. Então, na análise, você pode solicitar, olha, eu quero que faça macro e micronutrientes. E aí, quando é feita a análise, vem, né, dizendo lá como que está toda a condição do solo. Vem dizendo toda a quantidade que tem de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, né? Inclusive a matéria orgânica, o pH, todas essas informações. Então, o ideal, na verdade, é, antes de mais nada, né, fazer a análise do solo e ter um histórico do que foi plantado naquela área. Né, qual cultura que estava antes, se já tinha sido feita alguma adubação, né, quais eram os produtos que eram utilizados, até para saber se isso aí não ajudou, né, a prejudicar mais o solo.
tá? Então, olha, aqui a gente pergunta, né, qual a quantidade de nutriente que a cultura requer e em qual quantidade o solo pode fornecer. Então, a adubação nada mais é do que o nutriente requerido pela planta menos o nutriente fornecido pelo solo, vezes esse fator F, que é o fator que a planta consegue aproveitar o fertilizante. É a mesma coisa eu falar para vocês que eu vou tomar uma determinada vitamina numa tal concentração, mas nem sempre o meu organismo ele vai conseguir absorver tudo aquilo que eu estou ingerindo. Então, muitas vezes a planta, infelizmente, não consegue absorver totalmente o nutriente que é adicionado, tá? E tem uma parte que a planta, no decorrer do plantio, ela vai, vamos dizer assim, não é gastar, mas vai, deixa eu só passar aqui, opa, vai ser o que a planta realmente vai fixar, tá? Então, a gente colocou aqui essa imagem, não sei se vocês conseguem visualizar do que se trata essa imagem aqui. A gente está vendo como se fosse um balde, né? E cada uma dessa parte que constitui, né, esse recipiente é é um nutriente, né? Um macro, um micronutriente. E a gente observa que a água também é importante. Agora, o que acontece quando a gente tem o potássio aqui, ó, bem abaixo? Então, a gente tem aqui a borda, né? E aqui a gente vê o potássio abaixo da borda. E a água, que seria, vamos dizer assim, a água não, né? A produção máxima. A planta alcançou lá no final do período, né? Do ciclo dela, ela alcançou uma produtividade alta, ótima. Mas quando a gente observa que o potássio está bem abaixo aqui, essa produtividade não está sendo alcançada, está sendo derramada aqui, né? O líquido representando a produtividade. O que isso quer dizer? Alguém tem alguma ideia? E aí, pessoal? Excesso de algo. Todo mundo concorda com isso? Opa. Vocês conseguem visualizar aqui a imagem, né? Pronto. O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa produtividade aqui que ela está escapando, vamos dizer assim? Pode falar, professora? Oi? Pode falar? Pode? Eu acho que é por causa que tá tendo a falta do potássio aí e a produtividade tá sendo menor. Isso, exatamente. Na verdade, nós temos o potássio, né? Porque senão estaria em branco aquela plaquinha, né? Tá A em gente. pouca quantidade, né? Isso. Ou vamos pensar assim, que ele não está na quantidade ideal, né? Porque se a gente pensasse, olha, veja que cada plaquinha dessa está numa altura diferente, né? Não está todas aqui na mesma proporção. Então, imagina que o que eu preciso de ferro, o que a planta precisa de ferro, não é a mesma quantidade de fósforo, por exemplo. Não é a mesma de cálcio. São diferentes as necessidades. Mas, nesse caso aqui, mostra que o potássio está abaixo do ideal, né? Então, olha, no barril ao lado, vamos aumentar aqui, no barril ao lado, a placa mais baixa, que é essa daqui, impede a elevação da altura da água, que seria a elevação da produção máxima, né, da planta.
Da mesma forma, uma deficiência de potássio no solo impede, né, o aumento da produção de uma lavoura. Isso quer dizer, gente, que um elemento, um nutriente, por menor que a planta precise, se ele tiver na falta, na deficiência, pode comprometer todo o andamento aí, né? Porque você vê, adubou, colocou nitrogênio, colocou fósforo, colocou cálcio, colocou magnésio, mas faltou as quantidades ideais de potássio, né, que vai estar ajudando na fotossíntese, que vai estar ajudando no crescimento vegetativo, que vai estar ajudando no acúmulo de sacarose. A planta aí vai ficar prejudicada, não vai alcançar o final do ciclo com aquela produtividade esperada. Então, basicamente é isso. Por menor que seja a quantidade, ele é essencial, tá? Deu para entender para essa visão que eu tentei mostrar? Deu. Ok. Então tá joia. Pronto. Aí aqui é o que a gente chama de extração, né? A quantidade que a cana de açúcar extrai, né, de cada nutriente de acordo aí com a fase de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem as diferentes fases, né? A fase de estabelecimento no campo, que é a brotação, a fase de perfilhamento, a fase de crescimento vegetativo, e aqui, por fim, a gente tem a fase aí de maturação. E quanto que ela vai estar extraindo, né, de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Vejam que o potássio, por exemplo, ela extrai praticamente o ciclo quase todo, né? Desde o perfilhamento até a maturação, né? Quando a gente tem aqui o nitrogênio também, né? A gente observa aqui esse azul. Os outros, ela vai estar extraindo em menor quantidade, mas aqui a gente observa, pelo menos fósforo e potássio, aliás, fósforo e nitrogênio, né? Aliás, potássio e nitrogênio, desculpa, ela vai estar extraindo o ciclo todo da planta. Aí aqui, né? O total aqui de nitrogênio e aqui de potássio. Vejam as quantidades aí que a planta extrai, quando a gente fala, é que ela retira do solo para ela se desenvolver, né? Então, a gente observa que as quantidades, ela vai extrair nos pomos e nas folhas. Se a gente coletar e fizer uma análise da folha, análise do pomo, análise do caldo, a gente vai encontrar esses nutrientes também, tá? Então, aqui a gente observa, né? A quantidade maior que é extraída de macronutriente vai ser do potássio, seguido aqui do nitrogênio, e de micronutriente a gente vai ter do ferro, seguido aqui do manganês, tá? Então, vocês acham que são essenciais para a planta? Pela quantidade que a gente está vendo aqui, dá para ver que é importante, né? Aí aqui o nitrogênio, né? A cana-planta, ela apresenta normalmente respostas mais baixas referente à adubação nitrogenada. Quando vai se fazer o plantio da cana-planta, o recomendado é estar se fazendo adubação de 30 quilos por hectare, independente aqui da produtividade. Então, a gente tem produtividade menor do que 60 toneladas, né? De 60 a 80 toneladas por hectare, de 80 a 100 toneladas, e maior do que 100 toneladas. Aliás, desculpa, aqui já é para cana-soca, né? Cana-soca é diferente. A cana-planta, no mínimo aqui fazer, né, 30 quilos por hectare. Já a cana-soca, que é depois que ocorre o primeiro corte, né, então a gente tem aqui, ó, menor do que 60, fazendo no mínimo 60 toneladas, então o dobro aí, né, de nitrogênio, tá?
Então, aqui são as fontes de nitrogênio mais utilizadas, as fontes disponíveis no mercado, né? Onde eu posso estar comprando para estar aplicando. Então, tem nitrogênio na forma de ureia, sulfato de amônio, nitrato de potássio, fosfato monoamônico ou MAP. Hoje em dia se utiliza muito esse fosfato monoamônico, que é uma das formas mais completas aí, né, que tem maior quantidade aqui de nitrogênio associado aqui já ao fósforo, né? No caso do fósforo, a gente tem na cana planta, ela pode receber até 180 quilos, e aqui a gente tem na cana-soca, o valor já é menor, é o contrário do nitrogênio, né? No nitrogênio, a cana-planta ela receberia 30 quilos por hectare, já na cana-soca, 60 quilos. E aqui a gente tem o contrário, a maior quantidade de fósforo já é no plantio, tá? Então, a gente observa aqui, né, na cana-planta, essas quantidades, né, e aqui a gente observa na cana-soca, né, o mínimo aqui. Provavelmente a planta extrai menos fósforo, né, se a gente for analisar aqui aquele gráfico, aliás, essa tabela, olha aqui quanto que ela extrai de fósforo. 43 aqui a gente está vendo, né? Quando a gente vê de potássio, 209. Então, possivelmente na cana-soca a gente adiciona menos porque a planta extraiu menos, então ficou aquele resíduo, né, lá no solo. Pronto, aqui as formas, né, como a gente falou, o MAP, ele já vai conter nitrogênio, já vai conter também o fósforo, então ele pode estar sendo utilizado. E além desse, a gente tem essas outras formulações aqui, né, que são encontradas aí. Aqui é o potássio, opa, a quantidade, né, a produtividade abaixo de 100 toneladas, o indicado aí, né, 100 quilos, né, por hectare, na cana-planta, já é uma quantidade, né, razoável, e aqui na cana-soca diminui um pouquinho, mas mesmo assim a quantidade é alta, porque se vocês prestarem atenção na tabela ali que eu mostrei, de novo, voltando aqui, né, na extração, a gente vai ver aqui, olha, o potássio, né, é o nutriente que mais é extraído pela planta. Então, quando vai ser feito, né, o plantio ou a cana-soca, ele vai ter que ser adicionado de novo, tá? Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Pronto, aqui as formas que ele pode ser encontrado, né? Cloreto de potássio, sulfato de potássio e nitrato de potássio. Outra forma de estar se obtendo potássio não de adubo comprado é através da vinhaça. A vinhaça, acho que todo mundo já ouviu falar, é um subproduto, né, das usinas, na destilação do etanol, do álcool. Então, para cada 1 litro de etanol produzido, gera um resíduo de vinhaça em torno de 13, até já ouvi falar 18 litros de vinhaça. Então, é uma quantidade bastante grande, né, de vinhaça produzida. Essa vinhaça, parte dela, ela pode ser utilizada na adubação, né, na fertirrigação. Então, é usada, porém, ela não pode ser completamente usada. Nem todo o resíduo que é lançado pode ser lançado. A vinhaça ela deve ser diluída, deve ser analisada, porque ela tem outros constituintes que podem ser tóxicos, né, para as plantas, inclusive para o solo. Então, ela é tida como um efluente da usina sucroalcooleira.
Então, não é simplesmente, vamos usar vinhaça e adubar somente com vinhaça ou com grandes quantidades de vinhaça. Precisa um critério. Existe, né, a necessidade de se analisar o solo antes, saber quanto de potássio, quanto dos nutrientes tem lá no solo, analisar a vinhaça, saber quanto tem de potássio, porque o potássio ele pode se tornar tóxico para as plantas também. Então, um dos maiores problemas da vinhaça no início da sua utilização é que ela era simplesmente, ela saía da usina e era descartada diretamente no solo. Então, o solo totalmente desprotegido. Aí, o que acontece? Como tem muito material orgânico, esse solo ele vai ficando contaminado. Então, infelizmente, pode chegar o lençol freático, né? E contaminar a água subterrânea também. Então, isso foi pesquisado, foi analisado que não era um jeito adequado, né, de estar se descartando, vamos dizer assim, a vinhaça. Então, deu, né, uma finalidade para a vinhaça, que é a utilização na agricultura, principalmente na plantação de cana, né, porém, sabe-se que tem que ter critério, né? E são quantidades adequadas de vinhaça que pode ser lançado. Outra coisa, o local onde a vinhaça vai ficar armazenada tem que ser um local que tenha o solo, ele seja protegido. Então, existem tanques de vinhaça, né, que são produzidos, são feitos de concreto, existem diferentes materiais que são feitos esses tanques, justamente para a vinhaça não entrar em contato direto com o solo, porque senão vai acabar causando um desastre ambiental, né? Então, não é recomendado, né? Também a vinhaça, quando ela sai da destilação, ela sai numa temperatura muito alta, em torno de 100 graus. Então, isso aí, se jogado direto no solo, vai matar qualquer forma de vida existente ali. Então, não é recomendável. Mas a vinhaça é utilizada, é amplamente utilizada, e hoje em dia, como somente usar na agricultura não era suficiente para usar toda a vinhaça produzida, hoje em dia já tem a utilização da vinhaça para produzir gás, né? Biogás. Então, nem toda usina produz biogás, mas já existem usinas que são produtoras de biogás através da vinhaça. Então, ocorre, né, o que a gente chama de biodigestão. Então, são colocados na vinhaça, né, alguns micro-organismos que fazem essa parte de digerir a vinhaça e converter essa vinhaça, né, tem o que a gente chama, né, um biodigestor. Então, é uma planta, né, uma estrutura toda que é montada e ela vai fazer com que a vinhaça seja digerida e transformada, né, o produto seja o biogás, que também, né, pode ser um combustível. Então, isso aí é assunto para outras disciplinas, né? Eu dou aproveitamento integral da cana-de-açúcar, então eu falo do aproveitamento da vinhaça, falo da utilização na agricultura como adubo e também falo da vinhaça como para produzir biogás. Mas isso aí é coisa que vocês vão ver lá na frente, certo? Pessoal, dúvidas? Parar um pouquinho aqui, acho que já está praticamente acabando, já acabou a parte. Maiara falou o potássio é bem importante, exatamente, Maiara. Para cana-de-açúcar é um elemento essencial e ela precisa, né? É um dos elementos que ela mais extrai, que ela mais precisa durante o seu ciclo, né? Outros ela precisa, mas em menores quantidades.
Mas como a gente viu naquela imagem do barril que a gente colocou, independente da quantidade, esses nutrientes, eles são essenciais, né? Por menor que seja a quantidade, se eles não tiverem adequados, então pode comprometer aí, né, o desenvolvimento, né, e o resultado final, que é a produtividade. Provavelmente nós estamos consumindo algum tipo de nutriente, né? Só um detalhe que há um pouco de problema na indústria sucroalcooleira, o excesso de potássio, às vezes, ele se torna uma problemática, porque eu já vi relatos de excesso de potássio tá corroendo, né, as estruturas metálicas na usina. Então, a usina, ela é toda, né, de alumínio, de ferro, e o que que acontece? A estrutura metálica, né? Então, a extração do caldo, e essas estruturas, elas acabam entrando em contato com o potássio também. E aí há relatos de ocorrer corrosão em virtude aí, né, desse potássio existente. E a gente não pode esquecer também que quando é moída a cana, uma parte de solo, de areia, né, ela acaba vindo junto. Por mais que ocorra a lavagem da cana, mas uma parte da superfície do solo acaba vindo também. E aí acaba trazendo um pouco, né, desses minerais também. Então a gente tem que levar isso em consideração também, que é o que a gente chama da matéria suja, né? Pessoal, dúvidas, comentários? Professora? Oi, Reissa. Pronto, Falei certo agora? falou mais ou menos. Professora, assim, eu reparei numa coisa, né? Que quando a gente tá assim, vamos supor, no centro, assim, que a gente vai inventar de beber um caldo de cana, né? O caldo de cana lá parece ser mais verde. E tem um vizinho aqui que ele planta cana, que de vez em quando ele dá umas garrafas do suco, sabe? E o suco dele é mais escuro. Será que é por causa dessa questão de lavagem? Ou Olha, é assim, essas bebidas, elas têm que ser extraídas e tomadas na hora, né? Porque senão o caldo começa a oxidar, começa a ter a ação do ambiente. Provavelmente o escurecimento pode ser pelo tempo, desde a hora que foi moído até a hora que você tomou. Esse que você ganha, por exemplo, demora um tempo para você tomar? demora? Eu acho que sim. Então, geralmente ocorre isso, começa a oxidar e aí começa, tipo, perder as características, né, do alimento. Eu Mas o não tomei, gosto, eu não tomei ainda não. Minha irmã que tomou, ela disse que estava muito gostoso. mas a coloração estava diferente. Ela tá bem escura em comparação aos que a gente toma, assim, vamos supor, quando a gente vai no centro, assim, que o pessoal faz lá na hora, lá, né, sai bem verdinho, né? Uhum. Eu acredito que é por conta disso. Quanto faz na hora, ele ainda não oxidou, né? Ele não sofreu a ação do ambiente, porque aí já entra a temperatura, né? Já entra o ar, né? Então ele vai sofrer tipo um processo de degradação mesmo. Não é que ele estragou, entendeu? Mas ele já vai perdendo as características. Eu cheguei. Eu pensei que era por causa da cana, porque aquele pronto aqui é uma mais roxinha, sabe? E essa que a pessoa toma lá no centro é mais esverdeada. Eu achei que era por causa da cor da cana. Mas experimenta comprar o do centro e levar para tomar na sua casa, se ocorre alguma mudança. Tipo, deixar uns 2 dias na geladeira, ver se muda depois. Isso. Vou testar. Eu fui, acho que faz uns 2 anos, né? Eu fui para São Paulo no final de ano, de férias, e lá eu também dou uma disciplina que chama Desenvolvimento de Novos Produtos. E aí eu mostrei para os alunos, né, que tem um fabricante no interior de São Paulo
que ele estava vendendo caldo de cana engarrafado, como se fosse um suco, sabe? Na garrafa de vidro, tinha um selo bonito. E aí, por curiosidade, aqui a gente não tem ainda para vender, mas lá em São Paulo já está tendo, né? Aí eu peguei e comprei. E não diz que é para consumir imediatamente, acho que pode ficar, acho que até 5 dias, uma coisa assim na geladeira, se não me engano. Só que eu percebi a mudança na coloração. Então, e também ele ficou mais doce, bem mais doce do que ele estava. Então, o que que acontece? Quando... Fica mais gostoso. Sim, né? Mas doce, assim, que até arranha. O Bruno está falando com certeza. O já compartilha, que não há conservantes.